Car Shop TV, a gente vai falar sobre praia, sobre litoral. A gente normalmente fala sobre esse tipo de tema lá no outro programa, lá no quintal de casa. Mas hoje a gente vai trazer esse tema aqui porque os nossos carros são as nossas ferramentas, o nosso transporte para chegar nesses lugares, nessa época tão especial que é o feriado de carnaval. O programa de hoje eu estou trazendo, olha só, 10 dicas de quais cuidados, quais detalhes podem existir na hora de você se organizar para fazer seu passeio, para fazer sua viagem, para aproveitar o melhor, sem incomodação, o que é melhor, né? E é isso que a gente vai tratar no programa de hoje. Você já sabe, todo sábado a gente está aqui fazendo nosso melhor conteúdo a partir das 8h10 da manhã no Canal 10 aqui na TV Norte, com reprise aos domingos a partir das 9 horas, trazendo o melhor do conteúdo automotivo para você. A gente vai falar de coisas reais, da nossa realidade. E como é vésperas aí do carnaval, a gente vai falar sobre esse tema super importante. Fica com a gente porque tem bastante coisa boa no programa de hoje. Tem as nossas redes sociais, entre em contato, faz contato com a gente, é um prazer falar com você. É isso aí, vamos junto. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é, quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo, quer comprar carro, quer negociar, aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você, é Car Shop TV, é isso aí. Olá pessoal, esta semana o Minuto Sinvep é internacional. Aconteceu nesta semana o NADA em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde estamos representados através do presidente Everton, representando a Fenalto e algumas outras associações. E Everton vai trazer para a gente, lojista aqui da Paraíba, as novidades do que aconteceu lá no NADA. Olá amigos revendedores da Paraíba, eu sou Everton Fernandes, presidente da Fenalto, falo direto do NADA Show em Las Vegas, o maior evento do mercado automotivo do mundo. Uma coisa fica muito clara por aqui: a evolução dos sistemas de gestão e de vendas está acontecendo muito rápido. As concessionárias, as lojas estão cada vez mais digitais, usando tecnologia para ganhar eficiência e vender melhor. Por isso, fiquem atentos às novas ferramentas e às soluções que ajudam a organizar estoque, precificar melhor e se relacionar com o cliente. Quem se adapta mais rápido sai na frente. Um grande abraço ao meu amigo Fábio Santana, vice-presidente da Fenalto, e toda a família Sinvep. Unidos, somos mais fortes. Carnaval, viagem, carro tem que estar em dia. Bomba de combustível é super importante e tem preço bom aqui no Baratão, Thiago? Correto. Na semana nós tivemos uma promoção de gasolina a R$80, Flex por 110, da Weber Flex por 150 e de Monza e de Onix por apenas R$180. A gente está falando de carros mais antigos, carros mais novos. Corre para cá porque é o melhor lugar para você comprar peça para o seu carro. Vamos dar endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. O lugar de comprar peça de qualidade é no Baratão das Peças. Corre para cá. Eu já quero começar nessa matéria falando sobre um assunto super importante que a gente deve ficar ligado. Nas nossas praias, aponta a câmera para lá, ó, tem as demarcações de estacionamento para você procurar a melhor vaga. A gente está aqui num local que é estratégico, porque a mão normalmente vem lá do outro lado e o pessoal contorna lá à esquerda, e aqui tem um recuo. E tem as vagas de estacionamento para a gente poder estacionar, poder curtir a praia. Hoje tem pouquinha gente, a gente está gravando essa matéria antecipadamente, tem menos gente na praia. Claro que nos dias do
carnaval, vamos ter maior intensidade de público. E a escolha da vaga certa é super importante. Então, super dica aí para você. Se você vai estacionar seu carro, procure as vagas. Lembrando que algumas das nossas praias agora você tem que fazer o uso do ticket de estacionamento, você precisa pagar o valor de estacionamento e essa área então ela é organizada pela prefeitura. Caso você venha fazer o seu estacionamento e tenha lá um flanelinha, esses guardadores de carros, e muita gente fica tirando proveito disso e tirando recurso lá da pessoa que está veraneando, da pessoa que está passeando, do turista. Então é super importante a gente poder entender como é que funciona o uso aí das áreas demarcadas pela prefeitura. A CEMOB faz fiscalização, eles estão sempre dando orientação, então caso você tenha que usar essas vagas, não tem que pagar porque elas são de uso gratuito. Agora, se houver a incidência de alguém fazendo aí, quem sabe, pressão, né? Se você não deixar o carro, não pagar alguma coisa, a gente vai danificar o carro, então fica ligado, você precisa inclusive denunciar. Então estou juntando duas dicas importantes, o uso de estacionamentos e também a atenção com relação aos flanelinhas e aos guardadores de carro. Eu particularmente penso o seguinte: se aquela pessoa que vai guardar o carro contribuir com algum tipo de serviço, vale a pena dar alguma coisa para ele sim, porque muitas vezes o carro precisa de um cuidado especial. Às vezes eu quero que jogue uma água no para-brisa, às vezes o cara está lá disposto inclusive a lavar o carro, tem que tomar cuidado com pano sujo, mas se houver essa possibilidade, então quando tem esse tipo de utilização de serviço, sim, vale a pena a gente, quem sabe, dar alguma coisa, mas fica a critério de cada um, você não é obrigado a nada, e o uso das vagas então demarcadas pela prefeitura são gratuitos aí para toda a população e os visitantes também. Óleo coco não é coco só para beber água de coco. Claro que a gente deve fazer uso aí da água de coco para hidratar. Super verão, calor, quente. Aliás, tem coco ali na lixeira, olha só. Mas eu tô falando de outro coco. Dá uma olhada aqui para cima, ó. Lá em cima aqui a gente tem coqueiros na beira da praia e tem coco lá em cima. Se você parar seu carro inadvertidamente, ou palavrinha difícil, parar o carro numa dessas vagas e dar um vento mais forte, aquele coco pode cair a qualquer momento. Já pensou 600 gramas, 700, 800 gramas caindo em velocidade em cima do capô do carro, em cima do teto do carro? Vai amassar, vai estragar, vai dar prejuízo. Então fica ligado, beira de praia a gente tem que estar atento a tudo, né? Então não só o coco, mas as folhas do coqueiro também, pode uma folha mais amarelada, ela se desprender a qualquer momento, embora tenha o vento, pode cair no carro. Então fica ligado para você estacionar num lugar seguro. A dica do Car Shop: vai escolher uma vaga aí para fazer o estacionamento, para poder ir na praia, cuidado a posição que você está estacionando, para poder ficar livre de alguma situação e quem sabe danificar o seu carro. Outra dica que eu quero dar também é o bom uso das vagas. As vagas são demarcadas, mesmo que tenha alguém invadindo uma vaga ou dando espaço na outra, procure estacionar o seu carro no centro da vaga, porque às vezes você estaciona errado porque o outro está errado, depois sai todo mundo e fica só você lá então na posição errada da demarcação. Isso faz com que o carro do lado aproxime demais de você na hora de estacionar. Quem sabe na hora de você sair com o carro nem vai conseguir abrir a porta, ou o carro do lado pode abrir a porta, vento forte na praia, bater a porta no carro, amassar a porta do carro vizinho, do seu ou do outro. Então fica ligado, é dica do Car Shop TV também. Vamos falar de rodovias. Olha só, a gente está no meio, olhando com a câmera para lá, ó, fica nítido que a gente está no meio de canteiro de obras, né? Tem os cones de sinalização. E a rodovia BR-230 é a rodovia principal de acesso para quem chega na Paraíba, para quem chega em João Pessoa e vem para veranear. O carro está balançando porque a gente está no canteiro de obras. Então é super importante pensar em tudo isso antes de sair, antes de fazer o trajeto. Quem chega de fora é super importante estar ligado na sinalização, porque tem muito desvio, muita saída justamente do espaço das obras. E outra dica super importante: parece que aqui na Paraíba as pessoas têm muito mais costume de andar na via principal, ou seja, na BR nesse caso. E tem as paralelas, tem outras ruas de acesso, tanto indo para a direção, do lado da direção do mar, da praia, quanto para o bairro também. Então dá para fazer um trajeto evitando o trânsito intenso, evitando justamente o acesso da rodovia. Então fica ligado para poder fazer um passeio e não ter que ficar toda hora, anda, para. Ninguém gosta de ficar empacado no trânsito, né? Olha só, olha o trânsito ali na frente, ó. Outra dica super importante é aprender a calcular o trânsito. Às vésperas do feriado de carnaval, sexta-feira, final da tarde, sábado de manhã, claro que o trânsito vai ser intenso, porque tem muita gente ou saindo ou chegando na capital João Pessoa ou outras cidades. Então é super importante estar ligado nisso. Se você tem tempo, consegue se organizar para sair um pouco mais cedo, na parte da manhã, início da tarde, na sexta-feira,
ou então chegar no local, no destino, se for aqui na capital, por exemplo, depois do almoço no sábado, vai ser muito mais tranquilo. Então não adianta querer correr para ganhar um tempo, algumas horas a mais, e na verdade ficar empacado no trânsito. Outra dica, a gente fala em outro momento dessa matéria, é aprender a usar não apenas a via principal, mas usar as vias paralelas, usar as vias do bairro, ir pela praia, enfim, poder estar se deslocando para sair do trânsito mais intenso. Vai ter trânsito sim. E uma dica, finalmente, é calcule bem o seu trajeto, calcule o abastecimento, abasteça o carro antes e se for carro elétrico, olha direitinho onde é que tem os postos de reabastecimento para chegar no destino feliz da vida e poder aproveitar o carnaval. Outra dica super importante do Car Shop TV para quem vai veranear, para quem vai aproveitar a beira da praia, a beira do mar, é ficar ligado. Olha só, a gente tem uma incidência forte de maresia. Maresia é um acúmulo de sal que fica grudado na lata do carro e, consequentemente, a gente tem também agrumos de areia, pequenos grãos de areia. Então, cuidado. Se você vem para a praia, olha só a dica que a gente deu, que faz parte de outra matéria. Se você pegar lá no nosso canal do YouTube, você vai ver. Poucos dias atrás a gente falou sobre isso. Cuidado para não sair esfregando pano no carro quando ele tem essa gordura. Parou durante o dia, olha só, procura jogar uma água, não só no para-brisa do carro, mas na lata também, para tirar aquele excesso, aquele acúmulo. Se você não faz isso, essa gordura, esse sal, essa areia vão impregnar a lata do carro e vão danificar também. Então é super importante ficar ligado. Então limpa direitinho, deixa em dia para você poder fazer uso na próxima vez que for sair. Inclusive tem alguns flanelinhas que querem cobrar só por estacionamento, mas tem alguns que ficam também à disposição para lavar o carro. Vem com um balde d'água, cuidado com o pano, pergunta se o pano está limpinho para poder dar um talento e deixar o carro em condições de uso. É isso aí, mais uma dica importante. Claro que nessa época também tem os aproveitadores para fazer, olha só, com que a viagem da pessoa estrague completamente. Imagina você chega na beira da praia, ao invés de estacionar o seu carro porque tem excesso de veículos, vai estacionar mais longe, fica numa rua escura, um lugar ermo, corre o risco sim de assalto. Tem todo um trabalho feito pela Polícia Militar, feito pela Brigada, para poder fazer com que se evite esse tipo de incidente. Mas infelizmente tem aquelas situações, o bandido vem rapidamente de moto, rouba um cordão, faz um assalto na beira do carro, quem sabe até leva o carro. Então fica ligado nisso. Se vai estacionar, dê preferência nas vagas fiscalizadas, local aberto, fica ligado se é local que tem câmera também, porque os bandidos evitam esses locais. Então fica aí dica para você, dica de segurança, também é importante essa época do ano. Outra dica super importante é olhe o sol. Uma sombrinha faz toda a diferença. Pois é, e quando a gente vai se expor ao sol, na pele a gente passa protetor, usa as lentes, tudo isso para evitar com que o raio solar ele atinja a gente da pior maneira possível. Até os cabelos a gente tem proteção, a gente se cuida da melhor maneira. Mas e o carro? Então tem uma dica super importante, olha só, se você vai parar o seu carro, ele vai ficar o dia inteiro, o calor do sol e a incidência direta do sol no painel do carro, talvez você não veja os efeitos imediatamente, mas a médio prazo, longo prazo, vai começar a aparecer rachadura, vai trincar a parte plástica, vai ficar esbranquiçado, feio, e aí para tentar corrigir, aí quando vai no lava rápido, eles vão colocar então aqueles produtos para poder dar a condição de melhor resistência, mas é claro que isso vai danificar, vai estragar, vai deteriorar o painel do carro, os bancos. Então tem uma dica super importante, se você não puder usar esse tipo de parasol, às vezes comprar isso é tão baratinho, manter no carro e usar para guardar, às vezes uma simples toalha colocada sobre o painel do carro, sobre o volante, evita o desconforto de pegar no volante quente demais e evita danificar também com o sol. Dica interessante, né? Eu vou dar uma dica importante também para você que vem da praia. Muitas vezes na beira da praia tem os chuveirinhos, as duchas que são deixadas lá para o pessoal poder tirar o sal, tirar a areia para poder vir para o carro. Mas maioria das vezes essas duchas estão lá na própria areia. E quando a gente vem para cá para poder embarcar nos nossos carros, olha só, os tapetes eles ficam cheios de areia e o carpete, a parte de baixo, esse meu tapete é um tapete tipo bandeja. Como eu moro numa região de praia, eu já comprei um tapete especial para reter melhor a areia. Mas quando o tapete é um tapete daqueles comuns, é normal que a areia vá pelas laterais e passe para baixo. O contato da areia, mais o atrito do peso do pé em cima do carpete, vai fazendo com que essa esfregação comece a levantar algumas
algumas partes da pelagem do carpete e vai danificar, vai desgastar, com o tempo vai estragar. Isso aqui custa muito caro. Quando você tiver que fazer uma troca do carpete do carro, se for necessário, às vezes não vale nem a pena fazer, as pessoas vão adiando, mas fica super feio no carro, porque tem que desmontar praticamente tudo para colocar um carpete inteiriço, que custa bastante caro e é difícil, inclusive, achar essa parte. Então, dica aí, se você veio para a praia, traz uma garrafinha PET com água, deixa dentro do porta-mala. Quando você vier na hora de embarcar, dá uma lavada na areia, seca o pé e você vai poder dirigir tranquilo. Outra dica, vem aqui, ó. Quando você vai dirigir e a gente entra no carro para dirigir, a gente já vai logo olhando o espelho, olhando a posição de todo mundo, fecha a porta e sai. Só que quando a gente está lá na praia com os nossos chinelos, é proibido pela lei, pela legislação de trânsito, dirigir de chinelo. Então, se você vai dirigir, você tem que estar com chinelo, tira o chinelo, a chinela, como muita gente fala, coloca embaixo do banco e dirige descalço. Se você for parado numa fiscalização e estiver dirigindo de chinelo, você vai levar multa. E não é só a multa. Se você estiver dirigindo de chinelo, imagina na hora da troca, olha lá, ó, você está com o pé lá no acelerador e você tem que trocar para cair, engancha a sandália, ela engancha por causa das tiras, da sandália solta no pé, ela enganchar, você pode, quem sabe, pegar alguém, causar um acidente, enfim, prejudicar alguém ou bater em outro carro, levar um prejuízo, então não vale a pena. Fica ligado nisso, é legislação de trânsito. Não pode dirigir de sandália, não pode dirigir de chinelo, a não ser que tenha parte presa na parte traseira, aquelas papetes, né, aquelas sandálias fechadas, aí pode sim, mas chinelo da beira da praia tem que aprender a tirar, essa é outra dica importante também. Carnaval, viagem, carro tem que estar em dia. Bomba de combustível é super importante e tem preço bom aqui no Baratão, Thiago? Correto. Na semana nós temos uma promoção de gasolina a R$ 80, Flex por 110, da Weber Flex por 150 e de Monza e de Onix por apenas R$ 180. A gente está falando de carros mais antigos, carros mais novos, corre para cá porque é o melhor lugar para você comprar peça para o seu carro. Vamos dar endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. Lugar de comprar peça de qualidade é no Baratão das Peças, corre para cá. É isso aí, essas foram as dicas do Car Shop TV de hoje. Para você que vai viajar, vai se preparar, se organizar para passar, quem sabe, aquele feriadão gostoso numa região tão bonita quanto essa que a gente está aqui agora. A gente está em Cabedelo, comecei a matéria lá em João Pessoa, tanta coisa bonita para quem vai vir para cá e por isso precisa fazer uma viagem consciente, pegar toda a família, se organizar e não passar perrengue, né? Porque ninguém quer isso. Tô rouco, semana passada a Daiane fez o programa por mim, tô vindo essa semana, tô tentando fazer aqui também, porque não tá fácil, né? Mas olha só, a gente tá aqui trazendo o melhor do segmento automotivo para você, toda semana, sábado, a partir das 8h10 da manhã, a gente tem o Car Shop TV, com reprise aos domingos, a partir das 9 horas, tem as nossas redes sociais, então vai lá, acompanhe os nossos conteúdos, tem bastante coisa interessante para vocês, que a gente prepara com todo carinho, toda semana. Car Shop TV é o melhor do segmento automotivo para você, bom carnaval, boa viagem e que seja muito sucesso aí para todo mundo.